Conexão, troca de experiências, vivências. Essa é a premissa do TEDx Carioba, que mais um ano acontece aqui em Americana, e a notícia vai te mostrar tudo isso agora. Vem com a gente! Acho que o significado mais real que a gente pode trazer para Vertentes é que cada um tem o seu próprio caminho. E é justamente isso que vocês trazem aqui no TEDx, né? Cada um com a sua história, com a sua vivência, trazendo experiências diferentes para as pessoas. Isso, a gente segue a sequência, né, das histórias, prefácio, ascendente e agora vertentes, que dá aquele caminho que você escolhe para você se direcionar das palestras que você escolhe, que você assiste, que você se inspira, e você tem sempre... A gente pergunta, qual é a sua vertente? Bom, a gente sempre começa um ano antes, então a gente já vai preparando, a gente já vai fazendo a curadoria, né? As indicações são muito importantes e a gente também tem um formulário de inscrição e a gente faz a curadoria para isso. Dessa vez todos vieram convidados por indicações mesmo e que tinha a ver com aquele momento que a gente queria. O próximo ano não vai deixar nada a desejar, mas eu tenho uma boa novidade para você. O nosso evento sempre foi o evento presencial sempre foi um público de até 100 pessoas, porque é o que cabe na minha licença. Para que eu tenha um evento maior, para um número ilimitado, eu preciso participar de uma conferência oficial do TED e trazer essa licença como organizadora. Isso acontecerá, então, nosso próximo evento será um evento bem maior. Participou do Cadeirão do Hulk e tá hoje aqui no TEDx para falar um pouco com a gente. Du, fala pra mim o seguinte, fiquei abismada quando eu vi a sua participação no programa, porque o Luciano começa a te falar os números e você vai somando, e eu me perdi no segundo número que ele passou. Como que funciona isso na sua cabeça? Como que é o processamento dessa informação? Eu acho que assim, é muito treino, né? Porque eu estudo matemática um pouco todos os dias. E aí, eu acho que de tanto ficar treinando, eu acabei ficando bom mesmo de fazer as contas de cabeça. O que você vai passar pro pessoal? Qual que vai ser a sua participação? Eu vou falar sobre a importância dos pequenos hábitos diários. E também é por isso que eu consegui fazer as contas tão rápido, porque assim, eu estudo um pouco todos os dias matemática, e aí isso foi me deixando bom e eu consegui ir bem. Du, fala pra mim, você vai lançar um livro agora. O que esse livro vai falar para as pessoas? Ele fala sobre amadurecimento e ter um novo olhar com mais paciência do mundo. Olhando hoje, porque a gente tem de vivência, inteligência artificial dominando o mundo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, o que você enxerga disso como um adolescente que vai ser um futuro adulto? Eu acho que a inteligência artificial tá aí, a gente vai ter que aprender a utilizar ela, ajudar nós, porque não tem como escapar mais dela, ela tá aí agora você tem que aprender a lidar com ela e usar ela pra ajudar na vida. Essa coisa maravilhosa que é a inteligência artificial, ela é maravilhosa, mas ela não é mais maravilhosa que a gente, né? Tem aí uma ordem de função, né? A quem ela serve, né? Não é a gente servindo a inteligência artificial, é a inteligência artificial servindo a gente, né? Dando mais tempo pra gente fazer as coisas mais legais da vida, né? É isso. Queria que você falasse um pouco também sobre como que você enxerga o papel que a nossa profissão tem, né? A comunicação como um todo, no mundo globalizado que a gente tem hoje. Não só do profissional, tipo, montar uma propaganda, aquela propaganda chegar no público, mas o impacto que isso pode causar na vida pessoal dessa pessoa. Uhum. Eu tenho certeza que a gente tem uma responsabilidade no comportamento da sociedade, especialmente dos adolescentes, né, que são mais suscetíveis, estão numa formação, numa constituição moral, né, sobre o que é a vida, o certo e o errado. Eu acho que a nossa responsabilidade é imensa e eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, não importa em qual setor da comunicação, porque ele só cresce. A gente acha que diminui, né, que as profissões estão ficando mais difíceis e tal. Hoje todo mundo se comunica, né? Hoje todo mundo se tornou um publisher, hoje todo mundo tem seu canal de YouTube, hoje todo mundo faz broadcast, né? Pode fazer uma rádio, mas não é assim, não é que todo mundo pode do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista das formações, do intelecto, não, você tem que ter preparo, você tem que conhecer. Então eu vejo um momento maravilhoso da nossa profissão, e olha que já faz um bom tempo que eu faço o que eu faço. A educação tem que ter esse olhar para a saúde mental. E se você pegar hoje o maior número de afastamento de pessoas no seu trabalho e paralisando a sua vida, é na área da saúde mental. Então nós precisamos ter esse outro olhar e
principalmente evoluir, porque o emocional muitas vezes muda a sua vida. Ou ela te paralisa, ou às vezes ela te impulsiona. Que na escola hoje, além dos problemas de matemática e de português, hoje nós temos quais são os problemas. Traz para dentro da escola problemas emocionais. Nessa teoria de Bert Helling, ele fala que tudo é sistema. Então, o sistema sanguíneo, sistema planetário, sistema familiar, sistema empresarial. Quantas vezes o filho começa a ter a autoridade maior do que os pais? E aí, quando naquele momento os pais acham que tá legal, porque o filho ficou contente, não. Existe uma solidão imensa. Olha que pergunta meio maluca. O que o filho é do pai? Filho. Só filho. Então, deixem para os pais o que é dos pais. E pais precisam tomar o lugar dele. Então, nessa teoria que a gente pega leis do amor, né, traz muito claro, se cada um estiver no seu lugar, o sistema se equilibra e conseguimos avançar. Um dos maiores olhares hoje que nós temos que ter para a educação é cada um tomar o seu lugar. Escola no lugar de escola, o pai no lugar de pai. Assim, esse filho se equilibra para conseguir e se permitir aprender. Gui, você falou sobre biomimética ambiental. Quando a Fernanda chegou pra mim e falou assim, ele vai falar sobre isso, eu olhei e falei, o quê? Porque eu achei diferente, eu nunca tinha ouvido falar sobre. Então eu queria que você explicasse pro pessoal de casa o que é biomimética ambiental. Biomimética, na verdade, é uma ciência, bio é vida e mimesis vem de imitação. Então é uma ciência que aprende quais são as estratégias que a natureza usa para resolver os problemas e traz esse aprendizado para a mesa de design de qualquer solução que a gente precisa para a humanidade ou para o planeta. Eu achei isso fantástico, porque já tá ali, já existe um modelo real, já foi testado, funciona, então por que não trazer isso para mais pessoas usarem? Exatamente, o grande princípio da biomimética é que a vida existe na Terra há 3,8 bilhões de anos e nós, como seres humanos, só estamos aqui há 300 mil anos. Então, muitos dos problemas de armazenamento, distribuição de recursos, captação de energia, transmissão de energia, regulação de temperatura, tem vários organismos que já resolveram isso e que a gente pode usar como aprendizado para desenhar melhores soluções. E é legal trazer esse tema para a discussão, porque olhando para o mundo hoje, que nós temos o maior número de população que a Terra já teve, você tem recursos escassos, porque você parar para pensar, essa população que está crescendo, nascendo, vai precisar de água no futuro, vai precisar de muitas coisas. Então você consegue, através do que já existe, transformar a realidade de um futuro que ainda é incerto. É isso, a biomimética vem para dizer para a gente um pouco de que os organismos que vivem aqui prosperaram ao longo do tempo e uma das coisas é que ela cria condições para a continuidade da vida. E muito do que nós temos feito aqui como espécie humana não é criar condições para a continuidade da vida, é bem o oposto. Então nós mesmos vamos sofrer se a gente não ajustar o nosso comportamento, nossas ações e não seguir essas mesmas regras dos princípios da vida que os outros todos os organismos seguem. Maravilha. E daí a gente tem, por exemplo, hoje inteligência artificial, que é algo que a gente não tinha há 5, 6, 8 anos atrás. Como que a gente consegue aliar essas duas coisas e pensar o futuro? Acho que a inteligência artificial, além do tema de energia, né, de consumo de energia e água, que é um tema de preocupação, mas ela é uma ferramenta muito potente para a gente escalar as possibilidades de biomimética. Uma das coisas que até trouxe para a palestra foi que, usando a inteligência artificial, se descobriu a capacidade de vocalização das baleias, em que elas conseguem até identificar um indivíduo. Elas chamam pelo nome cada membro. Então, usando a inteligência artificial, acho que vem como uma ferramenta a mais para a gente acelerar esse nosso processo de regeneração que é tão necessário. É o meu primeiro evento aqui em Americana, achando muito produtivo, experiências bem marcantes, muitos ângulos diferentes de ideias, mas uma coisa muito bacana, muito proveitosa. Deu até vontade de fazer palestra, eu tava falando pra Flávia agora, falei que vontade de fazer palestra também e falar um pouquinho das ideias. A gente tem tanta coisa para falar, tantas experiências para dividir e eu acho que é um momento perfeito para dividir isso com as pessoas. De todas as palestras que você já assistiu agora, tem alguma que você falou, nossa, isso aqui eu consigo aplicar no meu dia a dia? Então, a psicanalista, né, tem muita coisa, ansiedade, a questão da gente lidar com a estrutura familiar e os sistemas da vida da gente. Eu acho que isso traz muito da realidade de hoje, das pessoas de hoje e os profissionais também, a questão da empregabilidade, também da faixa etária das pessoas. Isso tem influenciado muito no mercado de trabalho. Eu acho que esse é um ponto muito importante a gente desenvolver na gente e divulgar para outras pessoas também. Achei muito produtivo, bem legal. E tem algum assunto que você
foi surpreendida, que você nunca tinha pensado sobre, e daí aqui no TEDx você descobriu? O primeiro tema, né? Aquela questão de você olhar para a natureza e ver que tem muita coisa pronta, que a gente pode aproveitar e colocar isso em prática sem agredir e conservando o ecossistema é muito interessante, bem legal. É conhecimento, é conexão, é TEDx Carioba, é aqui na notícia.